Hoje nós estamos com uma missão muito importante, né? Hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante. Quantos aqui conhecem o assunto da reforma? Amém? Quantos não conhecem o assunto da reforma? Tem bastante gente, né? Então eu vou tentar explicar e ao mesmo tempo aplicar esse momento tão importante para as nossas vidas, né? Geralmente essa data do calendário, né, no dia 31 de outubro, o mundo tenta ocupar com outras datas, né, outras festividades, Halloween, Dia de Todos os Santos, né, tantas outras coisas, mas na realidade, dia 31 desse mês, nós estamos comemorando 508 anos da Reforma Protestante, que aconteceu dia 17 de outubro de 1517. Então é muito importante nós sempre trazer isso à nossa memória, e eu louvo a Deus, falei isso de manhã, eu louvo a Deus por essa igreja sempre dar oportunidade todos os anos para nós, uma vez, sempre lembrar as nossas bases cristãs, né? Sempre lembrar as nossas bases, os nossos fundamentos. Uma igreja que não lembra a sua história está fardada a não ter futuro. Então nós sempre olhamos e relembramos, porque na verdade a gente sempre vai perceber que se nós torcemos a Bíblia aqui, ela vai sair sangue, né? Porque a Bíblia, através do tempo, ela sofreu muitas perseguições e muitas pessoas sangraram para que hoje nós ocupássemos essa cadeira, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de culto. Então, junto com você hoje, eu quero sustentar algumas coisas e de uma maneira mais didática. Então eu vou pedir para você ter paciência comigo, vou gastar alguns minutinhos para situar você no que a gente está comemorando, amém? Posso contar com sua paciência? Glória a Deus. Se você já ouviu falar, quando você pega a sua Bíblia, quando você divide ela entre Novo e Antigo Testamento, você vai perceber que nesse período, entre o último livro da Bíblia, Malaquias, e o Novo Testamento, Mateus, né, o primeiro livro ali dos Evangelhos, ele tem um período de 200 anos de silêncio. Um período de 200 anos onde nós não tivemos nenhum profeta que se levantou para falar de Deus, ou para falar das vontades de Deus. Também chamado pelos teólogos de período do silêncio, o período onde nenhum profeta ou rei ou sacerdote se manifesta para falar diretamente ou inspiradamente por Deus. Nesse período, o império que governava era o grego-macedônico. Esse império depois foi submetido a uma traição governamental e subdividiu em duas capitanias, os Seleucitas e os Ptolomeus do Egito. Mais tarde, para derrubar esses dois impérios, também chega o último império da profecia de Daniel no capítulo 4 e capítulo 9, que é o império de Roma. Então Roma vem e estabelece o seu império, o último reinado da Bíblia. Jesus, quando ele nasce, cumprindo as profecias através de uma virgem, né, nasce, cresce, se desenvolve, é levado até o madeiro, até a cruz, e lá ele padece, morre, verte o seu sangue carmesim. Naquele momento em que ele morre e diz Tetelestai, está consumado, ali naquele exato momento, se cumprindo as profecias dos antigos profetas, ali é fundada a igreja de Jesus. Ali na cruz foi fundado o que nós chamaríamos de noiva do Cordeiro. Mais tarde ele ressuscita 3 dias depois, é assunto aos céus. Antes de subir aos céus, em Atos 1, ele ainda fica 40 dias dando as últimas instruções aos discípulos, perseverando a ele as últimas instruções, porque dali sairiam os 12 apóstolos que virariam o mundo de cabeça para baixo. Dali sairiam 12 apóstolos que iriam lançar os alicerces da igreja, dos quais eu e você fizemos parte, dos quais eu e você estamos aqui hoje desfrutando. Então os apóstolos, cheios do Espírito Santo, permanecem em Jerusalém para se cumprir a promessa de Jesus. E em Atos, no capítulo 2, nós temos a inauguração dessa igreja que foi fundada na cruz. Com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, nós encontramos ali a descida do Espírito Santo dando vida à igreja, dando vida, enchendo os apóstolos de poder de Deus. Juntamente com ele, mais ou menos 120 pessoas são tomadas pelo poder de Deus, tomadas pelo conhecimento de Deus e passam a pregar o que nós chamamos de Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que se alastrou pelo mundo antigo, pela Antioquia, pelo mar do Varejeu, pela Pisídia. Aquele evangelho tomou conta da Itália e assim foi propagado pelo mundo.
se espalhando, se cumprindo a promessa de Jesus, que eles seriam testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, como Samaria, como na Judéia e até os confins da terra. Essa promessa é estabelecida mais tarde, a partir do capítulo 13 de Atos. Deus levanta um homem improvável chamado Paulo. Esse Paulo é levantado com tamanho poder e sabedoria, um homem criado na escola de Gamaliel, na cidade de Tarso, uma referência de universidade do saber, do conhecimento, no auge do gnoses, do saber e da sabedoria, da filosofia. Esse homem, tomado pelo poder de Deus, cai aos pés de Cristo, se converte e agora é chamado de apóstolo dos gentios. E ele começa com a missão de não só os judeus, mas também os gentios serem integrados a isso que chamamos de igreja. Se cumprindo Efésios 2, dizendo que o muro que fazia separação entre judeus e gentios é derrubado pela cruz que Cristo levantou lá na haste do madeiro. Então o evangelho é lançado, é estruturado. As cartas que Paulo lança de forma consequente, cartas pastorais, todas elas de forma doutrinária, instruindo e dando o que a gente chama de forma da igreja. Tudo isso foi necessário para que a igreja tomasse uma forma. Tudo isso foi necessário para que a igreja tomasse uma maneira de ser, um molde de ser. Quando nós falamos de reforma, nós estamos falando que se foi preciso fazer uma reforma, é porque houve em algum momento uma deforma, uma perda da forma original, uma perda daquilo que nós chamamos de originalidade. Os apóstolos, por ter dado forma à igreja naquele momento, naquele instante, 300 anos depois, 375 anos depois, começa a se levantar um homem chamado Constantino. Esse homem era adepto dos líderes de Roma, e ele anexa toda a religião cristã que havia na época, e une igreja e Estado, e agora o Estado de Roma passa a tomar posse do que nós chamamos de religião cristã, de religião e do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas na época resistiram para que isso não acontecesse, foram perseguidas no Coliseu, sendo astros, sendo atração nos jardins de Nero. E naquele momento começa uma perseguição muito grande. Então a igreja vai perdendo a sua forma. Todas as doutrinas e os fundamentos que lá em Hebreus estava escrito, que foram lançados por Cristo e pelos apóstolos, começam agora de maneira sutil e de maneira lenta a se defasear. Começa de maneira muito sutil a perder a sua forma. Começa a deformar. E de séculos em séculos isso vem piorando. No século IV se institui o que a gente chama de bulas papais. Começa a se doutrinar, se começa a lançar doutrinas e fundamentos da quais os apóstolos jamais colocaram na Escritura, da quais Jesus jamais falou, porque começa a levantar um movimento de gnoses chamado que a igreja era acima da Escritura. Começa a se ter um entendimento e uma interpretação de regra de fé, da qual colocava os líderes religiosos acima do que a Escritura dizia. Então, por isso acontecer, a Bíblia ela fica de lado, a lei dos profetas fica de lado, e a igreja começa a seguir ritos, começa a seguir religiões, começa a seguir sofismas e ecumenismo, como adoração a santos, cultos a mortos, busca por relíquias sagradas e tantas outras coisas. O período vai se alastrando e entra num lugar que a gente chama de Idade das Trevas. Nessa Idade das Trevas é um período onde o povo simplesmente não tinha sequer entendimento da Escritura. Pense bem, estamos falando de uma Europa inteira mergulhada no desconhecimento da Bíblia Sagrada. Estamos falando de um momento em que nenhuma pessoa, a não ser que soubesse a língua de latim, que era a língua da igreja de Roma, entendesse o que se falava na Escritura. Então tudo que o povo sabia é que os clérigos, os papas falavam a eles. Eles não sabiam o que a Bíblia falava, eles sabiam o que os líderes religiosos falavam. Eles não tinham como checar a verdade. E a verdade é que o texto de João que fala, conhecereis a verdade vos libertará, nunca teve tão perto disso que estava acontecendo. Porque a Idade das Trevas, que a gente chama, é o período da ignorância. Porque onde não há Bíblia, não há luz. Onde não há palavra de Deus, não há saber, não há conhecimento, não há instrução, não há ali o sal da terra, não há ali luz do mundo. Porque as pessoas que se afastam da Escritura se perdem no seu próprio saber.
Paulo já havia falado na sua carta, dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas fariam do saber de Deus fontes de lucro. E era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. A Igreja Católica, então, está mergulhada no engano. E eu estou falando, e é muito interessante você perceber isso que eu estou dizendo. Não existia outra igreja. Essa era a igreja de Cristo. Essa era a igreja da qual foi atestada e promulgada com os apóstolos de Jesus. A igreja estava totalmente perdida. Se levantaram alguns homens no primeiro século, como Tertuliano, como Irineu de Lyon. Se levantaram alguns homens como Clemente de Alexandria, como o próprio Agostinho de Hipona, que é um teólogo que é visado até hoje, estudado até hoje. Se levantam e tentam formular algumas bases doutrinárias, bases essas que se perderam ao longo do tempo e depois foram recuperadas. Então não tinha, pouco das pessoas que tentavam pegar a Bíblia e trazer de volta a forma da igreja foram perseguidos e foram mortos. Homens como João Valdo, que iniciou o movimento dos valdenses, abandonando e pregando contra as riquezas, que o perdão de Deus não poderia ser dado através de pagamento de indulgências, pagamentos de riquezas, de períodos de senhores feudais. E essa perseguição se dava a todas as pessoas que tentavam de alguma forma trazer a forma novamente da igreja. Um homem chamado João Savonarola pregou com um tal sermão, com uma pregação tão veemente na Itália. Outro homem também como John Hus, que foi um dos últimos pré-reformadores, antecedendo Lutero, com uma fome de trazer novamente a santidade à igreja, se levanta e começa a pregar contra os arrombos da igreja católica. Pegam esse homem e jogam ele numa fogueira, e quando ele está sendo queimado vivo em nome de Deus, ele diz assim: hoje vocês estão queimando um ganso, porque Hans significa ganso em alemão, mas ele diz assim: mas daqui 100 anos se levantará um cisne, e esse cisne vocês não vão conseguir parar. 100 anos depois, Deus levanta Martinho Lutero, no ano de 1503, um monge agostiniano. Esse monge, ele tinha muitos problemas com a justiça de Deus. Era um homem que não entendia como a justiça de Deus funcionava, e no seu coração compungia, porque ele queria um Deus que amasse a ele. Ele queria um Deus que manifestasse o seu amor, e não as penitências, porque ele se autoflagelava. Um dia ele conheceu um amigo chamado Guilherme Farel, e Guilherme Farel diz a ele: Martinho, você precisa conhecer o Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Então ele é levado para o castelo de Wittenberg, na Alemanha. Quando ele é levado para a Alemanha, ele conhece Romanos, e quando ele começa a ler Romanos, ele lê o versículo 16 do capítulo 1, e ele lê ali dizendo que o justo viverá da fé. Quando ele lê e vê que o justo viverá da fé, ali se dá a conversão de Martinho Lutero, e começa então um movimento de reforma. Martinho Lutero, à luz de velas, começa a traduzir a Bíblia do latim para o alemão popular da época. Naquela época já existiam algumas prensas que facilitou a divulgação dessas Bíblias para entregar ao povo novamente a autonomia de poder ler as Escrituras. Homens como John Knox adotaram esse movimento na Escócia, John Wycliffe na Inglaterra, muitas pessoas, João Savonarola na Itália. Então muitas pessoas começaram a entender que esse movimento era um movimento de retorno às Escrituras, retornar às Escrituras, aos fundamentos da Bíblia Sagrada, retornar aquilo, à forma original da qual Jesus nos deixou. E esses fundamentos foram formulados mais tarde, de forma sistemática, chamado de 5 solas, que é as das quais nós vamos estudar hoje. 5 solas: somente a glória, somente glória a Deus, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Escritura. Esses 5 pontos ecoaram por toda a Europa e trouxeram o que a gente chamou de movimento protestante. É por isso que até hoje nós somos conhecidos como cristãos protestantes, que são um movimento que protesta contra tudo que abole a graça, tudo aquilo que desabona a fé, tudo aquilo que adiciona algo a Cristo, tudo aquilo que rouba a glória de Deus. Esses movimentos foram gerados em vários países e chegaram até o Brasil, e nós somos fruto disso, amém? Estou indo muito rápido? Tá bom? Posso prosseguir, né? Vamos lá. Então o primeiro ponto
se chama sola escritura, que quer dizer somente a escritura. Você pode repetir comigo, diga assim, somente a escritura. Um dos primeiros pontos a ser levantado é que a escritura sagrada tinha que ser a única regra de fé e prática da igreja, que não poderia existir nenhuma outra autoridade maior na terra, debaixo dos céus, que não fosse a própria palavra revelada de Deus. Não poderia existir. E foi-se instalado algumas formas hermenêuticas de estudar a Bíblia. Que a Bíblia, ela revela a própria Escritura. Que o texto sagrado, à luz dos mais difíceis, dos mais fáceis, revela os mais difíceis. Que não era necessário interpretação de interlocutores pessoais, de formas sobrenaturais. Não, que simplesmente tinha que se ler a Escritura de acordo com o que o autor escreveu a Escritura. Então nós criamos o sola Escritura. E é necessário, no nosso tempo também, revermos o conceito desse pilar. Porque nós vivemos em muitos lugares, onde as pessoas querem trazer à nossa mente ideologias, formas, doutrinas, movimentos que não estão de acordo com a Escritura Sagrada. Veja bem, esse ponto é interessante para nós sempre termos uma ideia de que a nossa mente tem que ser programada, ela tem que ser simplesmente organizada, tratada de forma saudável, para ter um filtro para tudo aquilo que é bíblico. A nossa mente precisa sempre questionar: será que esse ensino é bíblico? Será que esse ensino é aplicável a mim? Será que esse ensino está na Bíblia? Porque vivemos em movimentos nos dias de hoje contemporâneos, onde apenas a pessoa, por ser famosa, ela é símbolo de autoridade e de ensino. Vivemos em lugares hoje onde qualquer pessoa que estoura na rede social, por ela estar bombando, ela pode significar alguém que pode te ensinar alguma coisa. Só que a Escritura diz que não é assim que funciona. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é inspirada por Deus. Mas, irmão Sandro, eu não posso ler outros livros? Pode, deve, mas você precisa ter em seu coração, em sua mente, que a única palavra que é inspirada por Deus é a Escritura Sagrada. Que nenhum outro livro fora dela tem inspiração divina. As maiorias das religiões falsas, dos dos cristianismos, quando eles começam a enganjar doutrinas e seitas, sempre parte de uma revelação pessoal. Sempre a maioria dos líderes que tem seitas por aí, foi alguém que teve um sonho, uma visão, um entendimento extra bíblico, e ele aplica a sua visão numa forma de inaugurar outros movimentos. Não, a Bíblia está dizendo que toda a Escritura é inspirada. Quando ela fala que toda a Escritura é inspirada, ela está dizendo que o Espírito Santo não deixou nada em haver para nós. Tudo que nós precisamos está na Escritura. Por isso que ele diz que ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de tornar o homem perfeito. Não tem nada faltando na Escritura. Ela é completa, ela é perfeita. Eu não necessito de novos alicerces. Eu não necessito de novas revelações, eu não necessito de sonhos, eu não necessito de visões, eu não necessito de tantas coisas, de profecias, não. Ela é a maior profecia bíblica. Ela é a maior profecia. Salmos 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Haja visto que a sola Escritura foi dada justamente porque na época, todos os nobres da época tinham condições de ter uma cópia em latim e um professor em latim. Quem não tinha condições, como camponeses e pessoas mais pobres, pessoas que não tinham recurso, elas ficavam a par da Escritura. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e dá testemunho fiel do que ela é.
Ela é fiel tanto para a pessoa que tem, para o que não tem, para o pobre, para o rico. Ela não faz acepção de pessoas. Ela é inspirada por Deus ao ponto de ensinar tanto a pessoa indouta como a sábia. Ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isaías 40, verso 8 diz assim: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. É por isso que a Bíblia fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É por isso que quando esses movimentos falsos iniciam, eles têm data para começar e têm data para terminar, porque não se sustentam na verdade, não se sustentam na Escritura. A palavra de Deus é a única palavra eterna. É somente ela capaz de atravessar tempos, dificuldades, estações e eras. Nada mais nessa terra, nessa existência, tem tamanho valor do que a palavra de Deus. Nada mais. Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando, diga comigo, examinando. Mais forte, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que eram, de fato eram assim. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado: tem esse hábito, irmão? Tem esse hábito, irmão? Quando fala alguma coisa para você, você examina na Escritura, você dá aquela analisada, você questiona. 1 João capítulo 4, verso 4 diz que nós temos que provar os Espíritos. Precisamos saber que tudo que nos é falado verdadeiramente está balizado pela palavra de Deus, está fundamentado pela palavra de Deus. E deixa eu dizer a você, Deus não tem compromisso com aquilo que não é sua palavra. Tudo que Deus falou a seu respeito, que está na palavra, vai se cumprir. Só que se alguém te falou alguma coisa que não está na palavra, não vai se cumprir. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. João Calvino diz que as Escrituras são a única regra de fé infalível. Fora delas tudo é areia movediça. Tudo se perde. Tudo rouba. Tudo corrói. Fora da palavra, tudo é mentira. Temos nosso segundo tópico, que é o sola Christus, que quer dizer em latim somente Cristo. Somente Cristo, diga comigo, somente Cristo. Somente Cristo é outro dos pontos levantados pela reforma, para que a igreja nunca mais se perdesse em adições à salvação. Naquela época, justamente pelas bulas papais e pelas introversões dos cleros, se colocava sempre Cristo mais alguma coisa para obter salvação. Cristo mais as indulgências, Cristo mais Maria, Cristo mais penitência, Cristo e mais alguma coisa, Cristo e tantas outras doutrinas. Mas essa doutrina traz a essência do que Cristo falou, que apenas Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 14, 6, Atos 4, 12, né? João 14, 6, acabamos de falar, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos movimentos tentam iniciar colocando objeções ao cristianismo, objeções à salvação, objeções, religiões, formas de dizer. Deixa eu dizer para você, irmão, religião é tudo aquilo que fala para você o que você tem que fazer para ser salvo. A religião tem como fundamento criar ordem, cartilhas, confissões, momentos, políticas que fazem você cumpri-las para que você alcance a salvação. Evangelho não. Evangelho é tudo o que Cristo fez para você ser salvo. Religião eu tenho que fazer para ser salvo. Evangelho, o que Cristo fez para mim ser salvo. Então Cristo é o epicentro da Escritura. Cristo é o que molda todo o saber da revelação.
O saber da teologia, do conhecimento, da revelação, da progressão da revelação, parte de Jesus. Onde eu abrir a Bíblia, ali eu vou enxergar Cristo. Se eu abrir em Gênesis, em capítulo 3, 16, eu vou enxergar Cristo naquele cordeiro. Se eu abrir a Bíblia em Êxodo, lá 20, quando eles colocavam o trajeto do povo de Israel com as tribos separadas, se você botasse um drone, você ia enxergar que as tribos caminhavam no formato de cruz, já estava apontando para a cruz de Cristo. Se você abrir a Bíblia em qualquer lugar, você vai entender que Cristo está sendo pregado de forma revelacional, progressiva. Cristo é o manifestar, é o epicentro, é o sensus plenior da Escritura. Então todas as pessoas que tentam adicionar alguma coisa a Cristo, está cometendo um grande engodo, um grande erro. Cristo é a nossa salvação, apenas Cristo. Atos 14, 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe debaixo do céu, nem acima dele, um nome que tem tanto poder quanto o nome de Jesus. É um nome que está acima de todo nome. Por isso que a enfermidade não é maior que o nome de Jesus. Por isso que a tristeza não é maior que o nome de Jesus. Por isso que os nossos problemas não são maior que o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus diz: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Porque quando Cristo morre naquela cruz, quando ele é erguido naquele Gólgota, e aquela lança transpassa o seu peito, e ele verte o seu sangue carmesim, quando ele expira ali, ele está recebendo um castigo que não era para ele. Não era para ele. Deixa eu dizer algo a você. Se hoje a justiça prender você por algo que você não cometeu, depois provar a sua inocência, a justiça tem que indenizar você. Você não merecia aquilo. Então você recebe uma indenização pelo erro da justiça. O que aconteceu com Cristo foi exatamente isso. Por Cristo ter morrido de forma inocente em nosso lugar, Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Deu sobre ele todo o poder no céu e na terra. Deus colocou sobre a vida do seu filho uma glória perene, e sobre ele colocou a destra de si mesmo, dando a ele a tronos. É por isso que João olha e está apavorado e atônito lá em Apocalipse, e diz: eis que olhei e vi um cordeiro. Mas quando João se levantou e virou para o lado, já não era um cordeiro, era um leão. E ele diz: eis que o cordeiro que foi morto e reviveu. E João disse: João chorava muito. Ele chorava porque ele viu um livro selado com 7 selos. E ele dizia: agora ninguém é capaz de abrir esse livro. Ninguém é capaz. O que tinha nesse livro, irmão, era o meu nome, o seu nome, o nome de quem está do seu lado. E ele diz que de repente alguém veio, um anjo, e diz: João, não chore, o cordeiro vai abrir o livro. E quando ele olha, ele viu raios, relâmpagos, trovões, e dizia: eis que o cordeiro que era morto e reviveu, e venceu, tomou o livro na sua mão e disse: eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Cristo não foi Maria que morreu numa cruz. Na história ninguém padeceu como Jesus padeceu. Em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O único que verteu o seu sangue carmesim naquela cruz foi Cristo. Somente Cristo é capaz de nos regenerar, nos perdoar e nos dar uma nova vida. Hebreus capítulo 9, 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos de uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. O que Cristo fez na sua vida, irmão, é de aspecto eterno. A sua mente sempre é assim, né? Pela sua vida inteira você aprendeu que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Nada é para sempre. Tudo é assim, até os objetos são assim. Mas o que Jesus te promete não é nada desse mundo que perece. O que Jesus te oferece é uma salvação que vai virar para a vida eterna.
Imagina você esquecendo toda a sua dor, esquecendo todos os seus engodos, esquecendo todos os seus problemas, e de mão dada a eternidade com Cristo, meu irmão. Que promessa é essa? Que promessa maravilhosa! Somente Cristo tem o poder de nos dar isso. Somente Cristo. Zwinglio, que era um dos reformadores, diz assim: Cristo é o centro das Escrituras e o único fundamento da nossa salvação. O único fundamento da nossa salvação é Jesus. É Jesus. Próximo tópico: sola gratia, que quer dizer somente a graça. Diga comigo: somente a graça. A graça é o favor imerecível de Deus. É o favor que não se merece. É o favor que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você labute, o quanto você deposite ali o seu esforço, o quanto você leve anos e anos trabalhando para juntar valores, riquezas, dinheiro, nunca alcançaria o preço da salvação. Mas Jesus vem de todo amor e todo bom grado, através do sacrifício daquela cruz, e derrama sobre você a sua graça, e gratuitamente derrama sobre você o seu amor, e olha para você e diz para você: você é meu, você é escolhido do meu Pai. Por isso que ele diz lá em João 8, toda ovelha que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que estamos seguros na mão de Deus, por causa da sua graça. Não é por algo que você poderia ter feito. Diferentemente da misericórdia, ele pediu que nós recebêssemos aquilo que nós merecíamos. Misericórdia, graça. Misericórdia, ele não permite que nós recebemos aquilo que merecemos. Graça, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é a graça de Deus. Isso é fantástico. A igreja precisa reformar novamente, entender que tudo é pela graça. Tudo é pela graça. É por isso que Paulo vai dizer: tua graça me basta, Jesus. A tua graça me basta. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Naquele período, quando Lutero enfrentou esses embates, existiam pessoas que batiam no peito, se revestiam de ouro, se revestiam com trajes nobres, e se faziam valer da salvação, se adotavam da religião, se adotavam. Jesus ainda falou em vida, dizendo que desde os tempos antigos, o céu é tomado por violência, ou tomado por esforço. O que Jesus estava querendo dizer, não é que tem que se esforçar no sentido do nosso muque para entrar no céu, é que desde os tempos lá de Nimrod, tentam se obter o céu com violência, se atracar o céu, raptar a ideia do céu para si mesmos. E é o que naquele tempo se fazia. Mas Paulo veio em Éfeso e diz assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Olha o processo: pela graça vocês são salvos mediante a fé. É um processo. E isso, o que? O processo não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem de vós para que vocês não se gloriem, ou seja, para ninguém chegar no céu dizendo assim: eu fui salvo porque eu orei mais que tu. Eu fui salvo porque eu jejuei mais que todo mundo. Eu fui salvo porque eu não faltava culto. Eu fui salvo porque eu dava dízimo. Não. Pela graça, para que ninguém se glorie por esse motivo. É de graça. É de graça. A salvação é de graça. É gratuita. É gratuita. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente. Eu gosto do termo justificados. Eu gosto do termo porque é tornar alguém injusto em alguém justo. Tornar alguém injusto em alguém justo. Não em alguém perfeito. Essa pessoa vai continuar cometendo falhas, talvez erros, mas toda vez que ela comete, Jesus olha para ele e diz: está justificado. Pelo meu sangue está justificado. Em mim encontrará perdão. É por isso que João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, vós tendes advogados diante do Pai. O advogado que intercede junto ao Pai por vós.
Tito capítulo 3, verso 5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é a salvação de Deus, é trazer nós para esse estado regenerador. Quando Ele fala em regenerar, Ele fala em trazer a forma daquilo que se deteriorou. Quando Adão estava no jardim em perfeito estado, perfeita comunhão com Deus, e ele cai e peca, ele degenera o seu coração, a sua alma, ele atrofia a sua vida, os seus sentidos, o seu intelecto, todas as faculdades de Adão foram afetadas pelo pecado. Mas o texto está dizendo agora que pelo lavar regenerador do Espírito, a nossa vida é restaurada e regenerada em Deus. E tudo aquilo que se perdeu pelo pecado passa a ser feito tudo novo. É por isso que lá em Romanos capítulo 9 vai dizer que nós do mesmo barro somos feitos vasos de honra para Deus. Do mesmo barro, Deus faz tudo novo, pela sua graça, somente pela sua graça. João Calvino diz assim: tua graça desde do primeiro suspiro de fé até o último talento é de Jesus. É de Jesus. Martim Lutero fala assim: nós contribuímos para a salvação apenas com o pecado que tornou necessário a graça. A única coisa que nós contribuímos com Deus foi com os nossos pecados, e mesmo assim Ele não levou em conta. Ele nos amou. Como que Paulo fala que Jesus nos amou? Ele fala lá em Romanos dizendo que Jesus morrendo por nós, tendo sido ainda pecadores, Ele derrama o seu amor por nós. Somente a graça imerecível, gratuita do nosso Senhor Jesus. Próximo tópico: sola fide, que quer dizer somente a fé. Diga comigo: somente a fé. A fé é um dos requisitos para essa salvação. A fé é o teor principal de toda a Escritura. Desde Abraão já se revela a fé. Desde Abraão já se revela como Deus se move naqueles que amam a fé. Para o mundo, a linguagem do mundo é ver, projetar, arquitetar, traçar planos, obter vistas, gráficos, maneiras, formas. Mas para nós não. Para nós a nossa garantia de que tudo vai dar certo é a fé. A garantia de que tudo vai ter um dia de amanhã é a fé. A garantia que nós estamos seguros em Cristo é a fé. A garantia da nossa salvação é a fé. É o método de Deus. A nossa linguagem continua sendo fé. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Paulo, usando a palavra justificados. Mediante a fé temos paz com Deus. E a fé, e essa paz com Deus não é aquela paz de estado de espírito, aquela paz que traz a ideia de sossego, não. A ideia de paz com Deus é que antes dessa fé regeneradora ser nos alcançada através de Deus, sobre as nossas cabeças existia uma ira, existia um preço a ser pago, porque lá no jardim do Éden uma ofensa foi feita a Deus, e essa ofensa ofendeu um dos atributos de Deus, que é a justiça. E se agora, como ofendeu a Deus, essa justiça precisava ser saciada, e sobre a humanidade estava repousando a ira de Deus. Só que naquele madeiro mudou todo o quadro. Quando Jesus se coloca no alto daquela cruz, toda essa ira, todo esse temor de Deus é descarregado em Cristo, e Cristo leva sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores. As nossas dores. E nós só podemos ser justificados mediante a fé. E como que isso acontece? Como que funciona ser justificado pela fé? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer quem você é. Você precisa entender que você é um pecador e que não merece nada. Só que quando você reconhece que você é um pecador e não merece nada, você entra em desespero. Porque se eu sou um pecador e não mereço nada, quem que pode fazer alguma coisa por mim? Aí vem Jesus. E quando você olha para aquela obra de cruz, quando você olha Jesus pendurado naquele madeiro, dando a sua vida pela sua, quando você deposita toda a sua esperança para mudar quem você é,
para transformar você em algo que você ainda não é, em alguém melhor. Quando você deposita sua fé naquela cruz, lá no céu, Deus bate o martelo e diz: justificado pela fé. Justificado pela fé. Aí você obtém a salvação, única e exclusivamente pela fé em Cristo. Não é fé mais obras como no tempo da Inquisição, onde se pagava indulgências. Naquele tempo o papado estipulou indulgências, as pessoas, dependendo do pecado, tinham que pagar quilos de ouro para obter perdão, para obter salvação, para obter o seu filho era doente, tinha algum problema de deficiência, o Papa chegava: nesse caso aqui, para o seu filho ir para o céu, você precisa vender as suas terras e dar tudo para a igreja. Não existia fé, era obras, porque senão não vou conseguir liberar ele do purgatório. Aí vem a reforma e diz: não, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé e pela fé somente. Somente pela fé nós alcançamos a salvação. Somente pela fé nós alcançamos a redenção em Cristo Jesus, pela sua obra de expiação. Entenda, Jesus não morreu por cada pecado que você comete até hoje. Jesus não morreu pelos atos que você faz. Jesus morreu por quem você é. Você é pecador. E quando você peca, é só resultado daquilo que você é. Jesus não mudou o que você fez, Jesus mudou o que você é, meu irmão. Ele mudou a sua natureza, Ele regenerou lá no seu órgão, o Espírito Santo vivificador entrou na sua alma, inverteu a sua natureza, regenerou você para a vida eterna. É esse o ato de regeneração, esse é o ato de trabalhar do Espírito Santo na sua vida, regenera você para a vida eterna. É por isso que em Efésios vai dizer que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A palavra morto ali no grego é necros, é necrose, é estado cadavérico. Nós estávamos assim, mas Jesus vem com o seu Espírito vivificador, nos toma pela mão e nos levanta e nos dá uma nova vida em Cristo. É isso que Jesus faz conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a fé. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Eu não preciso ver imagens, eu não preciso ver ritos, materialização da fé, e está em moda, né? Sal sagrado, água ungida, não sei o que lá, leva isso para sua casa que lá você vai ser abençoado, faz isso, faz aquilo, materialização, não. Hebreus está dizendo o seguinte, que a hora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É crer, irmão, é crer, é crer. Já dizia Jesus a Tomé, Tomé, você creu porque você viu, você creu porque você quis tocar em minhas mãos, Tomé, mas bem-aventurado é aquele que não me viu, que não me enxergou, que não me tocou, e lá em 2025 na Igreja Lagoinha, por fé, vendo a palavra sendo anunciada, creu em mim. Esses são bem-aventurados, Tom. Esses são bem-aventurados, pela fé, pela fé. Abacuque 2:4, e eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. João Calvino diz, a fé é a mão vazia que recebe o presente de graça. Martim Lutero diz assim, somos justificados pela fé somente, mas a fé que justifica nunca está sozinha. A fé é gerada de obras, né? Tudo aquilo que, a obra que é gerada em mim é resultado da fé que eu tenho, e não uma condição para ela. Louvado seja o nome de Deus. Vamos para o último tópico. Só lhe deu glória, que quer dizer somente a Deus a glória. Diga comigo, somente a Deus a glória. Diga comigo, a glória não é dos homens, a glória não é de organizações, a glória é de Deus, a glória é de Deus, em nome de Jesus. Esse foi um dos pontos abordados da reforma.
que nenhum clero, nenhum papa, nenhum templo poderia obter a glória que vinha de Deus. Por muito tempo as pessoas tinham para si mesmas, arrogavam para si mesmas as vantagens do que Deus iria fazer através da palavra, ou de um perdão, ou de uma indulgência, ou de um sacramento. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que Deus fala assim, dizendo: minha é a glória, e a minha glória eu não divido com ninguém. A glória é minha. A glória é minha. Romanos 11:36, porque Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente, amém. 1 Coríntios capítulo 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebeis, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você entende isso? Quando você levanta da cama, meu irmão, é para a glória de Deus. Quando você está respirando, é para a glória de Deus. Quando você dá um passo, é para a glória de Deus. Quando o tênis está furado, é para a glória de Deus. Mas se tem um novo, é para a glória de Deus também. Se você tem um emprego, é para a glória de Deus. Se você tem um churrasco para comer, é para a glória de Deus. Mas se tem um pãozinho também, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. É nele que nos movemos e existimos. O propósito da nossa vida é glorificar o seu nome. Glorificar o seu nome. Salmo 115, verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O salmista está dizendo: Senhor, não a nós. Nós não queremos nada, Senhor, o nosso trono não é nada, a nossa cidade não é nada, o meu emprego não é nada, as minhas faculdades, os meus currículos, os meus diplomas não são nada, somente a Ti devo dar glória. Sem Ti eu não sei o que fazer, Senhor, sem Ti eu não sou nada, mas se eu precisar ser alguma coisa, Senhor, que seja para a Tua glória, que precisar ser alguma coisa, Senhor, que seja para a Tua glória, que seja para glorificar o Teu nome. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos, em dias em que tudo precisa ter engajamento, tudo precisa ter Instagram, precisa ter seguidores, precisa ter status. Aquelas pessoas que têm maior desempenho em redes, é a que torna o monopólio da virtude, o monopólio daquilo que precisa ser dito. As pessoas precisam entender que, embora nós possamos ter essas coisas, a glória deve ser dada a Deus. Precisamos nos mover dando glória a Deus, comer dando glória a Deus, cultuar dando glória a Deus, levantar dando glória a Deus. Quando acordar de manhã, vai na sua agenda e bota assim: hoje o meu propósito é glorificar a Deus. Quando você chegar no teu trabalho, hoje eu vou trabalhar de tal forma que vai glorificar o meu Deus. Quando você chegar no trabalho e ver sua família, hoje eu vou amar minha família de tal forma que vai glorificar a Deus. Tenha uma vida que glorifique a Deus. Precisamos manifestar isso. Lá em Atos capítulo 3, quando Pedro está chegando na Porta Formosa, quando ele está chegando e vê aquele aleijado, ele olha para o aleijado e diz assim: olha para nós, olha para nós. Engraçado que as pessoas hoje dizem assim: não, irmão, não vou naquela igreja lá, porque tem um monte de pessoa falha, né? Tem um monte de pessoa imperfeita. Aí a gente dá a resposta assim: você tem que ir por causa de Jesus, irmão. Não, Senhor. Pedro está dizendo assim: olha para nós. Por quê? Porque Pedro carregava Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus, meu irmão. As pessoas precisam olhar para nós e ver a obra que Jesus fez em nossa vida, de tal modo que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus, que as pessoas olhem para nós e dizem: glória a Deus pela transformação que Deus fez nessa pessoa, glória a Deus pelo que Deus fez na vida dessa família, glória a Deus pelo que Deus curou na vida desse enfermo, glória a Deus, glória a Deus. Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, porque que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Toda obra que fizemos, todas as obras que nós nos movemos, que seja para glorificar o nome do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Eu não sei como é que está a sua vida. No Catecismo de Westminster diz assim: o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre. Gozar dele para sempre. Triste é a vida de um homem que não conhece a glória de Deus e nem o seu poder. Não conhece o seu manifestar, porque nunca deixou Deus, nunca se permitiu que Cristo se manifestasse através de você. Mas nessa noite você tem algo para reformar na sua vida. Deixa Deus brilhar através de você, irmão. Deixa Deus se manifestar através da sua vida. Será que nessa noite você é capaz de dizer: Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu me disponibilizo para brilhar, Senhor. Eu me disponibilizo, Senhor, para que as pessoas olhem para mim e deem glória ao Teu nome. Que a partir de agora eu siga os Teus passos. Que a partir de agora as pessoas possam olhar para mim e enxerguem somente a Ti. Que não viva mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes nós somos pessoas que nos ofendemos tão fácil, de maneira tão fácil. Somos pessoas que tomamos dores, somos pessoas que simplesmente guardamos um rancor, mágoa. E se nós fizermos isso, a gente está muito vivo ainda para servir a Jesus. Se você é uma pessoa assim, você ainda está muito viva para seguir Jesus, porque seguir a Jesus é morrer para si mesmo. É morrer para si mesmo. Por isso que Paulo diz: eu não me importo mais comigo mesmo, porque o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Paulo não ficava bravo quando alguém injuriava ele, quando maltratava ele, mas ele virava um leão quando atacava o Evangelho de Jesus. Ele virava um leão quando atacava as doutrinas bíblicas. Que possamos ser assim nessa noite. Que possamos, feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós selamos essa palavra, Pai. Queremos, Senhor, que essa palavra transforme os corações. Queremos, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja para glorificar o Teu nome. E que nessa noite haja transformação de vida. Que o Teu Evangelho, Senhor, comece a entrar nos corações. E que haja vivificação de propósito. Vivificação da alma. Vivificação do coração. Vivificação da mente, transformação da mente. Renovação, Senhor, do ser, do ágamo. Vá nas áreas mais profundas, Senhor. Nas áreas mais profundas onde nós não conseguimos enxergar. E se há algo ali que precisa ser reformado, se há algo ali, Senhor, que precisa novamente ter trazido a vida, em nome de Jesus, declaramos a restauração. Declaramos, Senhor, que o Teu Espírito está regenerando. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra ecoa nos corações e que haja transformação, que haja, Senhor, alento. Selamos essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim oramos e te pedimos, Pai. Fica conosco e continua, em nome de Jesus.